estamos de volta com a professora Rafa. A gente vai falar agora sobre a profissão do mediador. Então, professora, qual vem a ser o papel do mediador, né, na mediação? Sim, é uma pergunta muito boa. O mediador, na verdade, ele é a pessoa que vai facilitar o diálogo entre as partes. No vídeo passado, a gente estava conversando sobre o que era mediação e eu dei um exemplo da família, né? Se existe um conflito entre uma família, o mediador ele vai vir não para poder propor uma solução para as pessoas, mas para poder fazer com que elas se comuniquem, porque elas não estavam conseguindo conversar. Então, para evitar o desgaste, para evitar com que as pessoas tentem e se frustrem também com isso, né, porque estão tentando sozinhos e não estão conseguindo, o mediador vem para poder facilitar esse diálogo. Ele pode escutar as pessoas de forma individual, ele pode reunir quando as pessoas tiverem condição de estarem reunidas. E a mediação, ele segue uma estratégia de comunicação e de negociação. Então, ele tem a capacidade técnica de fazer isso pelas pessoas, para ajudá-las, se assim elas quiserem, a chegar num acordo que seja boa para todas as partes. Ótimo, ótimo. E existe alguma diferença da atuação do mediador extrajudicial para o mediador judicial? Existe sempre, principalmente com relação à sua capacitação, à sua formação, né? O mediador extrajudicial, ele tem uma liberdade maior de capacitação, né? E o mediador judicial, ele vai precisar ser capacitado por uma instituição filiada ao CNJ. E hoje a gente tem poucas, né? Então, a capacitação extrajudicial vai dar mercado para as pessoas que querem trabalhar de forma autônoma ou vinculada a uma câmara. Existe um mercado para isso, que eu acho que deve ser objeto de outra pergunta sua. Mas o mediador extrajudicial, ele tem um campo de atuação diferente do judicial. Ele pode, se assim ele quiser, trabalhar de forma extrajudicial, que é o que as pessoas vêm fazendo, e também se habilitar, se assim quiserem, no campo judicial. A única dificuldade que a gente vem encontrando é que as pessoas que estão fazendo a capacitação para fazer a mediação judicial, os mediadores judiciais, hoje estão enfrentando uma dificuldade com relação à remuneração. Poucos tribunais estão remunerando. Daí, a atividade do mediador extrajudicial tem sido mais bem vista. Mais procurada, né? Isso. E falando em remuneração, então, qual a remuneração que um mediador extrajudicial pode esperar assim, em relação ao mercado hoje em dia? Então, acabou de sair agora uma resolução do CNJ para poder ajudar a fazer a remuneração dos mediadores judiciais. Que eu vim me referindo a ela porque pode servir de parâmetro também para o campo extrajudicial. É uma remuneração por hora, né, que é interessante, todo mundo quer, né, ganhar por hora. Sim. E também faz uma alusão, uma comparação para o nível que o mediador ele se encontra, o seu nível de capacitação de experiência. Né? Só para você ter uma ideia. Tem o básico, o intermediário, o avançado e o extraordinário. Então, você imaginar que um mediador que tem tantas horas de mediação, que comprova a sua capacitação, ele vai estar enquadrado em algum desses níveis. O que vai diferenciar ele é o quanto experiente ele é e o quanto que ele pode comprovar isso. Os meios que a gente vem encontrando, e aí a hora dele vai aumentando, né, respectivamente também. O que a gente vem percebendo é que o CNJ está tendo um cuidado muito grande quando habilita os mediadores. Né, o mediador ele vai lá, ele junta seus documentos para poder habilitar. Isso no caso dos judiciais. Existe uma preocupação muito grande hoje em saber como é que o mediador está sendo avaliado. Né? Então, acho que isso vai migrar para o campo extrajudicial também. Ótimo. Então, é muito interessante que as pessoas comecem a se cadastrar em redes como LinkedIn, sem querer fazer propaganda, mas é porque são meios que você pode comprovar os cursos que você já fez. Sim. Quanto mais cursos você fizer, melhor, né? Porque você vai conseguir comprovar e garantir uma remuneração melhor para você. Mas, gente, é uma profissão autônoma que exige que, como qualquer profissional liberal, que você invista na sua capacitação. Porque é assim que você vai conseguir se diferenciar. E o boca a boca do cliente é o melhor negócio, né? Aí você vai e pede para o cliente avaliar no LinkedIn, né? E vai melhorando a sua recomendação. Ótimo. É o que eu posso orientar. E onde é que o mediador extrajudicial pode oferecer os seus serviços, né? Então, eu digo que em todo lugar que tem conflito, né? Ou seja, em todo lugar. Porque assim, você pode se apresentar para administradores de condomínios, como a gente citou, né, no outro vídeo. Um campo para condomínio é um campo muito rico para mediação. Então, você pode se apresentar para administradoras, para estar presente em assembleias, né, e participar, ajudar as pessoas a terem assembleia de forma mais civilizada, né, onde você possa discutir os assuntos sem causar desarmonia, o que é o objetivo de todos os condôminos. As pessoas deixam de descer para o condomínio às vezes, porque não querem passar por isso. Né? Então, assim, eu acho que
esse campo da mediação, ele vai ficando cada vez mais rico quando você percebe que o conflito está em todo lugar. Então, eu vou me apresentar aonde ele está e de forma mais evidente. Se apresentar também, tem um escritório de mediação, ou você fazer coworking, tem muita gente agora se unindo para poder fazer mediação junto, né? E aí você tem uma sala onde vocês dividem, eu tenho também tido relato disso. E tenho visto também pessoas abrindo câmaras privadas e gente se habilitando nessas câmaras para poder ter mercado também. Uhum. E como é que é feita a escolha do mediador? Existe algum critério? Como é que é feito isso? No campo extrajudicial, ele depende somente das partes. Então, se as partes reconhecerem aquele mediador como uma pessoa preparada, que tem técnica de confiança para as partes, isso aí está decidido. Então, o mediador ele não vai poder ser imposto, né? Existe, a gente chama a carta convite para alguém participar de uma mediação, é um nome até bonito, né? É uma carta convite, você está convidando alguém a participar. Se a pessoa vai aceitar ou não vai depender dela, por isso que há o convite sem custo, para que a pessoa venha até o escritório do mediador de coworking, aonde seja a câmara, para poder o mediador explicar o que é a mediação. E aí, se a pessoa concordar, ela passa a participar. Algo, Pri, que eu acho que é bacana que a gente explique também, é que a mediação, ela é um processo, né? Ela não é algo que acontece assim. Pode acontecer em uma sessão? Pode, mas é algo que a pessoa precisa conhecer, né? Então, esse cuidado na escolha, a escolha precisa ser consciente, né? E até, se a pessoa quiser também, se orientar como advogado, né? Para poder ter segurança. Verdade. E quem é que pode ser mediador? Então, é engraçado porque tem gente que acha que as pessoas só da área do direito, só né? advogados, né? Eu já ouvi uma pessoa, poxa, acho bonito isso, eu queria ser também. Eu falei, você pode. Faça o curso do Brasil Jurídico e seja um mediador extrajudicial. Eu acho que a mediação, ela pede de qualquer indivíduo que se propõe a ser mediador um campo interdisciplinar. Perceba que a mediação, ela mexe muito com técnicas de negociação, de comunicação, com muita psicologia. Sim. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver na mediação, mais rica ela vai ser. Então, por que seria o direito algo imprescindível se o mediador ele não pode dar orientação jurídica? É verdade. Né? Então, não precisa ter conhecimento jurídico e nem deve ser. Porque o mediador ele não vai poder oferecer esses serviços. É muito mais rico que o mediador, que é da área jurídica, por exemplo, busque conhecimento em outras áreas, em outras ciências do saber, para poder desempenhar a sua função de forma mais rica. Isso vai acontecer com qualquer pessoa que se proponha. E durante o processo de mediação, esse mediador ele pode divulgar alguma informação? Como é que funciona a questão do sigilo na mediação? De forma alguma. Inclusive, assim, nada do que foi falado na mediação pode ser exposto. Nem tampouco, Pri, os assuntos que são conversados de forma individual, você pode comentar com a outra parte. Sabe quando a amiga é incomum, você está conversando com uma amiga, e aí a amiga te conta uma coisa, né? Te conta um segredo. Aí você, sem querer, encontra como amiga em comum e conta o segredo dela. Isso não pode mediação não, viu? Pode não. Ainda que você ache que as pessoas estão ali conversando, o que é contado em sessão individual, um encontro individual com o mediador, não pode ser compartilhado com outra parte. A não ser que a outra parte explicitamente diga, isso eu quero que você converse com o outro. Interessante. Interessante. E a mediação tem mercado na sociedade que a gente está hoje? Como é que isso está sendo abraçado pelo mercado? Pri, eu sou um exemplo disso, né? Eu não posso dizer algo diferente. Sim. E sempre que as pessoas, eu recebo muita mensagem assim, puxa, Rafa, quero ser mediadora, quero ser mediador, mas estou assim, inseguro, se eu devo ou não. Digo, gente, como qualquer escolha de qualquer profissão, você tem que se perguntar, né? Eu tenho perfil para isso, né? É isso que eu quero para minha vida, porque como qualquer profissão que você queira realmente se dedicar, você vai ter que abraçar aquilo, ter conhecimento e se oferecer no mercado. Hoje a gente tem rede social. Sim. Todo mundo tem que se atualizar na rede social, porque é uma forma que eu acho que o mercado pede para que você ofereça. Eu já falei do LinkedIn brincando, mas é verdade, né? É importante. E aí você vai achar o mercado a partir do momento em que você estiver capacitado. Ótimo. Você se oferece, você vai começar a ter cliente ser remunerado bem, por quanto bom você for na sua atividade. Excelente. Porque você encontra. Você pode dar aula de mediação, quero incentivar todo mundo a dar aula, porque é importante a gente disseminar esse conhecimento. Sim. A gente pode formar grupos de estudo, né, entre nossa rede também.
para poder fortalecer, a gente chama de rede de pertinência entre mediadores. Você pode estar formando, de alguma forma, atendimento a empresas, né? Então você pode atender tanto pessoa física quanto jurídica. Né? E aí, todo mundo sabe, quem quer, bate na porta do cliente e oferece seus serviços. Verdade. Porque mercado existe. Ótimo. E aí, uma vez que a pessoa se capacitou, ela precisa se credenciar em algum órgão, alguma instituição para poder ser mediador extrajudicial? Como é que é esse processo? Mediador extrajudicial é totalmente livre, não precisa estar vinculado a nenhuma entidade. O que eu acho que ajuda, como eu dei o exemplo, eu acho que ajuda quando você faz parte de uma associação, você tem um grupo de pertinência para você se fortalecer, né? Buscar entender melhor formas de soluções para a atividade, mas você não precisa se associar para poder desempenhar a sua atividade, não. Ótimo, certo. Então, a gente vai ficando por aqui e no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre o curso de mediação extrajudicial que o Brasil Jurídico, junto com a professora Rafa, está apresentando para vocês. Quero que todo mundo assista.